Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje, né, especialmente nessa data de Halloween, eu finalmente consegui ler um livro temático para trazer aqui no canal. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, ó, Hocus Pocus and the All New Sequel. Esse livro ele foi lançado em 2018 e desde então, né, desde que eu soube que ele tinha sido lançado, eu fiquei muito curiosa, porque Hocus Pocus, ou como todo mundo aqui no Brasil conhece, Abracadabra, né, foi um filme muito famoso aí nos anos 90, fez parte da infância de muitas pessoas, né, e da minha inclusive. Então, eu amava, né, eu amo esse filme até hoje, e eu fiquei extremamente curiosa, eu queria saber, nossa, a história dos filhos, né, do Max e da Allison, como que será, né, enfim, fiquei super curiosa. Então, o ano passado, eu finalmente ganhei esse livro aqui de presente de aniversário da minha amiga Lúcia. Mas como tinha passado o dia do Halloween, né, porque eu faço aniversário na véspera do Halloween, eu faço aniversário no dia 30, então não tinha nem como, né, eu ler pra postar um vídeo sobre o livro no Halloween, não ia dar tempo. Então eu já planejei, eu falei, não, o ano que vem, né, no Halloween teremos então uma resenha do livro temático aqui de bruxinhas e tudo mais. E aqui a gente vai. Pra começar, o que eu posso falar? O livro é dividido em duas partes então, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu não sei se vocês conseguem ver, eu já mostrei isso até no Instagram. Tá vendo que tem uma marquinha aqui meio preta? Ele é a divisória, então a primeira parte, né, que é menor aqui, essa primeira parte, é a história do filme Abracadabra. Então a gente tem ela sendo reproduzida em formato de livro. Então, né, uma das curiosidades desse livro, na verdade, é que ele é um livro que partiu de um roteiro. Estilo aquele livro também que a gente já fez resenha aqui, o As 5 Passos de Você, que depois teve o filme. Na verdade, o livro foi lançado antes, mas ele foi baseado no roteiro. Se vocês olharem aqui, não sei até se dá pra ver, veio escrito baseado no roteiro, né? Based on the screenplay, tá aqui, ó. Então tem o nome aqui da autora que fez o livro, que é A.W. Genta, não sei, não conheço, né? E aí fala o nome aqui dos roteiristas que fizeram o filme, e enfim, aí depois ela escreveu o resto da história. Então, gente, acho que todo mundo, né, não sei aí se todo mundo é familiar com o filme Abracadabra, mas a gente tem, né, contando no geral, ó, vou fazer aqui então uma parte falando no geral, o que é o filme Abracadabra, e aí sinto muito, né? Vai ter que ter spoilers, porque senão não dá pra gente falar da história que é a sequência. E aí depois eu falo mais ou menos da história sequência no geral e faço uma parte ali no fim, como sempre, com spoilers pra falar minha opinião, beleza? Então a gente tem na história do Abracadabra o Max e a Dani, né? A Dani é a irmãzinha mais nova dele, ele tá ali nos seus 16, 17 anos, adolescente, eles mudam pra Salem. E o Max, ele fica interessado na Allison, que é uma das meninas que vai ali na escola com ele e tal. Então, no filme, eles meio que vão ali, acabam indo pra casa dessas irmãs Sanderson, que são 3 bruxas, né? A Winifred, a Sarah e a Mary. E elas, muitos anos antes, 300 e pouco, não sei, anos antes, elas tinham sido enforcadas. Mas a casa dela ficou ali, eles meio que fizeram um museu e tal. E aí, como a mãe da Allison tomava conta, acaba acontecendo um negócio lá, eles vão parar nessa casa. E o Max, não acreditando em todas essas coisas de Halloween, de lenda de bruxa e tal, ele acaba acendendo uma vela que tem dentro da casa ali das irmãs Sanderson e trazendo elas de volta no dia do Halloween. Então, gente, aí o filme é isso, né? As irmãs Sanderson, elas estão tentando ficar na Terra naquele dia, então elas têm que fazer um feitiço lá, sugar a alma das crianças para elas conseguirem ficar mais jovens, enfim. Tem toda ali uma história, né? E aí elas ficam perseguindo, né, as crianças, e aí é tudo muito engraçado, porque elas estão na Terra ali 300 anos depois, então tem um monte de coisa que elas não entendem, né? É tudo cidade diferente. E aí, ao mesmo tempo, o Max, a Allison e a Dana, eles estão tentando fazer alguma coisa, né, pra elas não conseguirem. Então eles tentam de tudo, né? Eles tentam falar com os pais, né, adultos e tal, nem acredita, bolam vários planos, né? Tem um plano que eles prendem elas no forno da escola, mas também não dá certo. Enfim, o filme vai passando e no fim, né, obviamente, eles conseguem fazer as irmãs Sanderson irem embora. Elas não conseguem pôr em prática o plano delas, então
quando o sol raia no dia, elas acabam meio que sumindo, vão de volta ali pro inferno, enfim, né? A gente não sabe muito bem aonde que elas estão. A gente crê que seja o inferno, né? Mas enfim, aí no fim da história fica meio que implícito que o Max e a Allison, eles começaram a namorar, né? Porque tava rolando um climinha entre eles e tal. E aí vai começar então a nossa história do ano de 2018, que é a sequência. Então a gente vai ter a filha, então é uma filha. O Max e a Allison casaram, depois eles terem feito faculdade, cada um se formou em uma coisa, né? O Max, ele virou professor de história. A gente vai ver ali conforme o livro vai avançando, né? Ele se formou em história. A Allison se formou em direito, então ela é advogada, né? E aí eles têm essa filha que é a Pop. E a Pop, ela tá ali adolescente, na mesma idade, ali 16, 17. E ela cresceu com eles contando essa história pra ela, né? Do Halloween, de tudo que aconteceu, das irmãs Sanderson e tal. Só que ela meio que não acredita, né? Ela acredita não acreditando muito, né? Ela quer acreditar, mas ela fala, gente, acho que eles beberam no dia, né? Comeram cogumelo, sei lá. Ela não acredita muito. E a gente vai ver também que tem uma menina ali na escola, né? A gente tem vários personagens novos, né? Mas uns não tão novos. Então a gente tem um amigo dela, que é super melhor amigo, que chama Travis. A gente tem a Isabela, que é a menina que é meio crushzinho dela. E o pai dela é o, sei lá, o primeiro prefeito negro da cidade e tal. Enfim, ela é meio popular, né? Ela é uma das populares. E ela começa a andar com o Travis e com a Pop, mas a Pop não consegue entender por quê, né? E ela fica lá toda, ai gente, suspirando pela Bella, né? Ai, olha só como ela é tudo demais e tal, mas ela acha que a Bella não tá nem aí pra ela. A gente vai ter essa menina que vai meio que perseguir a Pop, né? Ela não curte muito ela. E a gente descobre que ela é filha do diretor da escola. E o diretor da escola é o carinha, que eu não vou lembrar o nome, que era inimigo do Max, né? Na história ali do filme, né? Então ele e o outro amigo dele, eles meio que bulinavam o Max, roubaram o tênis dele e tal. E depois ficaram presos na casa das irmãs Sanderson. Então ele é todo estranhão, mas a filha dele não sabe muito bem por quê, sabe? Então a gente vê ali que, diferente do Max e da Allison, ele não deve ter contado nada pra filha a respeito dos acontecimentos com as irmãs Sanderson. E aí, o que vai acontecer? No dia do Halloween, que vai ser uma lua lá, acho que é Bloody Moon o termo que eles usam, nesse Halloween que tá acontecendo na história, 25 anos depois, né, daquela noite do filme, a gente tem o Max e a Allison, eles estão fazendo uma festa de Halloween porque eles querem que todos os adolescentes, todo mundo fique ali na vista deles, né, pra nada acontecer. Então eles meio que estão tentando fazer isso na tentativa de vigiar todo mundo, inclusive a Pop. Mas a Pop, não acreditando, né, e aí você vai vendo que ela tem todas as semelhanças com o Max, né, ela não acreditando, ela vai meio que convidar ali o Travis e a Isabela pra irem até a casa das irmãs Sanderson, jogar um jogo que a Isabela tinha trazido, aqueles boardzinhos que você tem letrinhas lá pra falar com os espíritos, enfim, ela comprou numa dessas lojinhas de Halloween que eles têm lá nos Estados Unidos. Enfim, ela vai convidar ela pra eles irem, por que não? Vamos lá e tal, querendo impressionar, né? Tipo, não acredito nisso. E a Isabela, ela é toda curiosa, ela quer saber, né? Sempre fica perguntando sobre as irmãs Sanderson, que ela quer saber mais. A Isabela pergunta sobre uma irmã a mais que as três tinham, que chamava Elizabeth, mas aí ninguém sabe. Enfim, ela é toda curiosa, né? E aí eles acabam de novo na casa das irmãs Sanderson. Mas, diferente do filme, né, que o Max acende a vela, nesse aqui, o que vai acontecer? O livro, né, o livro da Winifred, aquele que contém todos os feitiços, né, mais malignos dela, ele tá em posse da Isabela. E aí, na história, quem estiver lendo vai entender por quê, né? E eles acabam lendo um feitiço ali enquanto eles estão tentando falar com os espíritos do board e tal. Eles acabam lendo um feitiço do livro, e aí esse feitiço é um feitiço de troca de almas. Então, elas acabam voltando, as irmãs Sanderson, em troca de outras 3 almas vivas. Então, essas almas vivas vão pro inferno onde elas estavam, né? Então, a gente descobre que elas realmente estavam no inferno. E elas voltam do inferno. E aí elas bolam um novo plano, né? Então o plano ali vai girar em torno de uma outra coisa. Na verdade, elas não estão querendo só ficar ali aquela noite. Elas estão querendo fazer um negócio pra trazer
mais bruxas, né? Mais bruxas, enfim, é um plano, como eu poderia dizer, mais audacioso dessa vez. E é isso então, gente. Aí, ó, basicamente, pra quem não quer saber, quer ler a história, o livro vai ser mais ou menos nessa pegada do filme, né? Irmãs tentando pegar as coisas que elas precisam pro feitiço, a Pop e os amigos tentando impedir, e aí a gente vai vendo o que dá. Recomendo super, olha, é uma leitura que eu adorei. Eu achei, assim, super similar ao filme. Então, se você já viu o filme e quiser ir direto pra parte da sequência, vai funcionar, porque a primeira parte é exatamente o filme inteirinho reproduzido em formato de livro, né? Mas enfim, eu curti ler a primeira parte porque foi meio que uma lembrança gostosa. Mas se você já quiser ir direto pra parte da sequência, funciona super. E aí a gente vai vendo que tudo tá sendo de certa forma revivido, porém de uma forma um tanto quanto diferente, mais moderna, eu diria. Então, por mais que a fórmula esteja sendo repetida ali na história de tudo que aconteceu 25 anos antes, eu consegui achar muito interessante e eu fiquei super presa na história, eu li super rápido. E é aquela história gostosinha, né? Você vai lendo ali, não é uma história pesada, né? Por mais que sejam bruxas tentando fazer tudo ali, é aquele negócio bem lightzinho, então é divertido. Recomendo então, ó, quem não quiser agora ver a parte com spoilers, faça só um favor, por favorzinho, de deixar o like aqui pra gente, pra ajudar o canal. Se vocês quiserem, ficaram curiosos, quiserem ver esse livro, não tem tradução ainda para português, mas eu vou deixar na descrição o link pro livro, né, em inglês, igual esse meu aqui, lá na Amazon. Se quiserem comprar, comprem com o link do Literalmente para ajudar o canal. E aí agora então vamos falar o que eu achei do final aí com mais detalhes, né, mais spoilers. Então, gente, a partir do momento que as irmãs Sanderson voltam, né, a Pop cai na real. Ela fala, gente, tudo que os meus pais contaram, né, a minha tia Dani ali contou, era verdade, eu não acreditei, ela fica de cara. E aí, o que acontece, né? As irmãs voltam por causa desse feitiço de troca, né? E aí, o que acontece? Elas trocam com os três, com o Max, com a Alison e com a Dani, porque eles saem à procura da Pop quando ela sai ali com o Travis e a Isabela, né? Eles vão atrás dela procurar ela, porque lembram, eles estão de olho achando que ela vai aprontar. E aí, então, quando o feitiço é feito, as irmãs trocam de lugar com eles vão para o inferno. E aí a Pop fica desesperada, né? Porque ela fala, meu Deus, e agora? Minha família inteira tá no inferno e eu tô aqui, né? E aí o que acontece, né? A Isabela, ela vai contando ali pra gente que ela tava super interessada nas irmãs Sanderson, enfim, toda a história Sanderson, porque ela fez uma pesquisa, fez um negócio de DNA lá e ela chegou que ela é da linhagem da família Sanderson, só que não das três ali irmãs bruxas da história, mas sim de uma quarta irmã, que é essa Elizabeth. Então a gente vai ter essa Elizabeth aparecendo, né, o espírito dela. Então a gente tem o espírito da Elizabeth, da Emily Binks e do Thackeray Binks. Eles vão aparecer ali pra Pop e pros amigos, né, pra Isabela e o Travis. E aí eles vão falar que, na verdade, eles no começo estavam tentando avisar elas ali naquele jogo do board dos espíritos, eles estavam tentando avisar elas pra tomar cuidado com aquele livro, né, que era o livro da Winifred que a Isabela tinha achado. Então, meio que eles não conseguiram e aí o livro acabou sacaneando todo mundo. Elas leram o feitiço sem querer e aí tudo aconteceu, né. E aí, o que vai acontecer? É a Elizabeth que vai falar, o espírito dela, né, que vai falar pra Pop, pra Isabela e pro Travis o que eles têm que fazer. Ela conta, então, que existe uma pedra, né, uma Moonstone. Ela fala que ela é capaz de meio que reverter ali esse feitiço que a Winifred fez. E aí, o que a gente descobre? Que, na verdade, a Pop e o Travis e a Isabela, eles vão ter meio que impedir o que já tá acontecendo. Porque diferente da primeira história, né, que quando acabasse o dia, elas iriam embora, o feitiço da Winifred ia se desfazer. Nesse caso, se elas não interferissem, né, não encontrassem essa pedra aí pra meio que barrar o que elas estavam fazendo, o feitiço ia perdurar. Então, na verdade, os pais iam ficar pra sempre, né, depois do amanhecer eles iam ficar pra sempre no inferno, e elas de volta na Terra. Então meio que dá ali, né, uma tensãozinha de falar, ai meu Deus do céu, né, que se amanhecer é os pais que vão se ferrar, né, a Pop que vai se ferrar e não as bruxas. Então eles que estão com pressa nessa história, não as irmãs Sanderson. E aí a gente vai ter as irmãs
indo atrás, né, da Poppy ali, dos amigos, tentando impedir eles de achar essa pedra aí, a Moonstone, e também tentando pegar o livro de feitiços para elas completarem o que elas estavam fazendo ali, né, fazer mais feitiços de troca, porque elas querem trazer mais bruxas ali do inferno, inclusive a mãe delas, né, a bruxona-chefe. E aí a gente vai acompanhando tudo que eles estão ali, toda essa interação deles, né. Uma hora um pega a pedra e aí perde pro outro, aí quase pegam um livro, não pegam, enfim, é todo ali um conjunto de acontecimentos, mais ou menos como a gente tem no filme, só que agora nos tempos atuais e com a filha e os amigos. E aí, o que acontece, né? No final, a gente vai ter meio que a Isabela sendo a pessoa que vai destruir essa Moonstone, porque ela, como ela é a descendente ali do Sanderson, né? Ela descobre que ela tem meio que um poder, então ela consegue, né, jogar uns raiozinhos ali, umas mágicas e tal, e destruir a pedra, e aí ela barra os planos, né, das irmãs Sandersons, da Winifred principalmente, e as bruxas todas que elas tinham conseguido até aquele momento ali da história trazer de volta, inclusive a mãe, que a gente vai ver que é meio malvada também, e assim, super mais malvada do que as três, né, todas elas voltam pro inferno, e aí a família da Poppy vem, né, em troca novamente. Porém, devo dizer que eles deixaram meio que uma deixa ali no final da história, sabe? De uma pessoa que fica desaparecida, e aí depois a gente meio que entende que, na verdade, a pessoa que ficou, ela tá trocada por uma bruxa ali, né? E só não vou falar mais ou menos o quê, porque meio que ficou aberto mesmo, sabe? Eu não sei se eles vão fazer sequência, enfim, acho que eles deixaram isso só pra, se eu quiser fazer uma sequência ali no final, tem isso daqui, sabe? Mas eu acho que não tem tanta importância. Mas aí o final da história né, a família toda ali se reunindo, a Poppy descobre que a Isabela obviamente estava andando com ela e com o Travis, porque ela está interessada nela, as duas se beijam, enfim, aquele finalzinho feliz, maravilhoso. A Dani, né, que tava ali junto com os pais, ela volta junto, e aí antes dos fantasmas da Elizabeth e dos dois Binks sumirem, né, o Thackeray, ele tem ali uma conversinha com a Dani, né, é super fanservice total, né, pra quem viu o primeiro filme. Gente, foi maravilhoso, eu adorei, sabe? Perfeito, assim, foi a melhor leitura de Halloween aí dos últimos anos. E devo dizer que vai ter o filme, né, desse segundo aí, dessa sequência. Só que eles vão fazer meio que várias adaptações. Pelo que eu tive lendo aí, vendo alguns vídeos, né, do que a gente já tem sobre esse filme 2, o filme 2 ele vai ser lançado em 2022. Então, aí quem estiver assistindo o vídeo depois, né, em 2022 a Disney vai lançar no Disney Plus, o Hocus Pocus 2. Então, a gente já sabe que não vai ter todos os personagens ali. Eu acho que não vai ter a Allison, vai ter só o Max e a Dani. E aí eles vão inventar uma desculpa de porque ela não tá. E eu imagino também, né, pelo que eu vi aí de comentários, que a gente não vai ter o trio, né, Isabela, Poppy e o Travis, né, vão ser, acho que 3 meninas ao invés de um menino e 2 meninas, enfim. Eu não sei direito, eu só sei que realmente não vai ser igualzinho, né? O que a gente tem certeza é que as 3 irmãs Sanderson vão estar lá, então as atrizes que fizeram elas no primeiro filme, elas já confirmaram, se você olhar em IMDb, enfim, todos esses sites aí que falam de cinema, tem lá o nome das 3 já confirmados. Aliás, são os únicos que estão, assim, oficialmente confirmados, né? Mas pelo menos isso, né, gente? Porque elas são as estrelas aí. E o livro, no final, nos agradecimentos, ele até menciona que o agradecimento principal são as atrizes que fizeram as irmãs Sanderson, porque elas viraram um fenômeno tão grande, né? Uma coisa que durou tanto ali, mais de 25 anos já do filme, todo mundo conhece, todo mundo curte, que a ideia dessa sequência acabou surgindo. E é isso, gente! Aqui a gente termina, então, essa resenha gigantesca. Me desculpe, mas eu me emocionei, porque esse livro aqui, enfim, o filme, né, fez parte da minha infância, é aquela coisa que eu ficaria falando horas e horas. Então, espero que vocês gostem, né, se lerem o livro, se já assistiram o filme, se vão assistir esse filme 2 também. A gente fica aqui, então, a gente volta no próximo vídeo com mais uma história amorzinho, com mais um livro amorzinho. Beijos!